Oi, turma, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia. Retomando um pouco, que na aula de história a gente vem trabalhando sobre as grandes navegações, os meios com que os portugueses e espanhóis na época utilizavam para se orientar nos oceanos, para poder chegar aos seus destinos, como acidentalmente eles saíram para chegar até as Índias e acabaram chegando aqui na América. Os recursos tecnológicos que eles tinham para poder fazer esses trajetos, que era bússola, astrolábio, mapas cartográficos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre algo que gerou tudo isso. Como eles conseguiram, como que eles aprenderam a se orientar para poder chegar até esses instrumentos. Como que eles fizeram isso? Através do movimento do Sol. O movimento aparente do Sol no céu permite identificar a localização das direções. Tá? Presta atenção. Se eu apontar o meu braço para onde o Sol nasce, olha lá, eu vou apontar para minha direita. Desculpa. É onde o Sol nasce. E aponto o outro braço para minha esquerda. É onde o Sol se põe. Aonde o Sol nasce, a gente chama de leste. E no final da tarde, aonde ele se põe, a gente chama de oeste. Então, o movimento do Sol dá pra gente essas duas direções. E daí a gente consegue identificar as outras duas, que é o norte, que está sempre à minha frente, e o sul, que está sempre lá atrás de mim. Tá bom? Então, a gente tem noção desses 4 sentidos para se orientar através do Sol. Vamos fazer a leitura do texto? Ok. Você sabe como se orientar para chegar a diferentes lugares? Podemos nos orientar observando o lado onde o Sol nasce ou se põe no horizonte. O Sol sempre nasce do mesmo lado e sempre se põe no mesmo lado. Então, ele nasce no leste e no final da tarde o Sol se põe do lado oposto, que é o oeste. Você pode se orientar utilizando o Sol como referencial. Se abrir os braços com a mão direita apontado para o lado onde o Sol nasce, você terá a direção leste. A direção oeste estará do lado oposto. À sua frente estará a direção norte e às suas costas estará a direção sul. É o que eu falei para vocês, certo? Aonde o Sol nasce é o leste. Aonde o Sol se põe é o oeste. À minha frente é o norte e atrás é o sul. Tá bom? Então, são essas as orientações pelo Sol, tá? Essas orientações nós chamamos de pontos cardeais. São norte, sul, leste e oeste. E são representados por letras N, S, O e L. Ok? Aqui a gente tem um exercíciozinho, tem uma menininha com os braços abertos e as setinhas orientando as direções. O bracinho direito dela está apontado para onde o Sol nasce e está escrito lá que é o leste. E os outros 3 espaços estão em branco. Então, com base no que eu falei para vocês e no que está escrito aí no livro, vocês vão preencher esses 3 espaços que estão faltando, com leste, sul e norte, tá bom? Depois responder essas perguntinhas. Olha só que facinho, galera. Em que direção o Sol nasce? E em que direção o Sol se põe? E C, de acordo com os esquemas acima, em qual direção estão as ilhas e as construções? Então, a gente vai observar na imagem aí da menininha, que ela está apontando para a direção onde o Sol nasce. E temos aí na imagem também que é uma praia, né? Temos a cidade e temos ilhas ao lado. Então, eu quero que vocês digam para mim em qual direção estão as construções e em qual direção estão as ilhas, tá bom? Na página seguinte, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Na página 83, isso foi na página 82, tá bom? Na página 83 está falando assim, os pontos cardeais. É o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Esses N, S, L, O, norte, sul, leste, oeste, são chamados de pontos cardeais, tá bom? E tem o exercício 10, pedindo para vocês observarem a imagem, essa imagenzinha aí, do menininho em cima dessa estrela, que nós já vamos aprender sobre ela já. E tem a numeração 1, 2, 3, 4. No A tá falando assim, o número 4 indica a direção leste. Que direção os números 1, 2, 3 indicam? Então, vocês vão colocar 1 indica tal, 2 tal, 3 tal, ok? E no exercício B, qual número indica a direção onde o Sol nasce e onde o Sol se põe? De acordo com a imagem aí, tá vendo? Olha, o menininho está apontando para a direção do Sol nascendo
e tá apontando para a direção de onde o Sol se põe. Então, ele aponta para duas direções básicas e depois a gente deduz as outras duas. A pergunta é onde ele nasce, qual o número que ele nasce e qual o número que ele se põe. Tá bom? E depois vem a explicação dos pontos cardeais, que eu já falei para vocês, que essas posições que nós falamos são chamadas de pontos cardeais e classificados por NS, LO, norte, sul, leste e oeste. E entre um ponto e outro, a gente tem uma subclassificação, que são chamados de pontos colaterais. O que? Olha só. Direção que o Sol nasce, leste. À minha frente, norte. Entre o norte e entre o leste tem um ponto colateral. Entre o norte e entre o oeste temos outro ponto colateral. Entre o oeste e entre o sul temos outro. Entre o sul e entre o leste temos outro ponto colateral. Os pontos colaterais são chamados de nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Vou dar um exemplo. Nós moramos na região sudeste do país, não é mesmo? Pois bem, lembra que nós trabalhamos no folclore, o mapa do folclore, lá tinha região nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Então, tem pontos colaterais e tem pontos cardeais naquela localização, certo? Daí eu quero que vocês prestem bastante atenção para responder o exercício 11 e o exercício 12 com muito